Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na nossa segunda aula sem o PET. São aulas de temas complementares que eu tenho escolhido, que eu acho que são importantes. A aula passada foi as ciências sociais e é muito importante que vocês tenham assistido e mais importante ainda que vocês tenham compreendido o que são as ciências sociais, o que cada uma delas estuda, o que são as ciências humanas, para a gente conseguir. Essa aula de hoje é uma continuação da aula anterior, ok? Então vamos lá. O tema da aula de hoje é fenômenos sociais. O foco das ciências sociais está nos fenômenos sociais. É até fácil da gente saber, né, se a gente associar o nome ciências sociais, fenômenos sociais. E é importante saber diferenciar os tipos de fenômenos. Então, galera, existem fenômenos naturais e existem fenômenos sociais. Vamos diferenciar cada um deles? Fenômeno natural é um acontecimento não artificial, ou seja, que ocorre sem a intervenção do homem. Então, se ele é não artificial, se ele é natural, o homem não tem como intervir. É a lei da natureza. Então, ó, é regido pelas leis naturais e, portanto, os seres humanos não têm escolha e nem controle sobre os fenômenos naturais. Então, fenômeno natural, quem tem o controle, quem faz a escolha, é regido por quais leis? Da natureza. É a natureza que controla, o homem não tem como interferir, não tem como escolher, tá? Por exemplo, os climas, né? Se vai chover, se não vai chover, se vai fazer frio ou não. A gente tem até como prever pela meteorologia, mas não tem como escolher se a gente quer que chova ou que não chova, né? Por exemplo, reprodução dos seres vivos acontece de maneira biológica, de maneira natural, de maneira genética. As estações do ano, a troca de estações, quando é a troca, o que elas representam na natureza, a gente não pode escolher. O crepúsculo, que é o pôr do sol, né? Ninguém pode escolher, hoje eu quero que anoiteça ou que o sol se ponha só às 8 horas da noite. Não, os seres humanos não têm escolha. Vai acontecer naturalmente. Todas essas coisas acontecem por leis naturais que são padrões no mundo todo, que não são regidos por seres humanos, né, pelas escolhas e pelos interesses dos seres humanos. Agora, os fenômenos sociais já é o contrário. Então vamos ver a definição aqui, ó. Fenômenos sociais correspondem aos comportamentos, às ações, às situações que são observadas em determinadas sociedades, sempre no plural, tá? Organizações e grupos. São diretamente consequências da intervenção e das escolhas humanas. Então, assim, aqui já é diferente. Aqui os homens podem escolher quando, como, para quem e de que maneira eles querem agir. Aqui é movido pelo interesse das pessoas ou pelo desinteresse. Aqui o ser humano sim tem escolha e tem controle, tá? Esses fenômenos sociais eles podem se alterar de duas maneiras, ou pelo período da história em que a gente está falando, então há uma evolução histórica, a gente tem que levar em consideração a história, ou com a cultura das várias sociedades, com o local onde eu estou. Eu gosto de citar, por exemplo, comunicação é um fenômeno social. Lá, na época do descobrimento do Brasil, não foi comunicado ao rei de Portugal com uma mensagem de WhatsApp. É óbvio que não, foi enviada uma carta. Então, a comunicação lá no ano de 1500, lá no século XVI, era de uma maneira, era lenta, era escrita, era carta, era físico, né? Hoje em dia, a nossa comunicação pode ser mediada por internet, é muito mais rápido, são dados eletrônicos, tem um maior alcance. Então, olha como a comunicação muda conforme a história. E a comunicação também muda conforme a cultura. Porque mesmo que a gente esteja no mesmo período da história, ó, ano de 2021, nós nos comunicamos de maneira eletrônica, na maior parte das vezes, mas uma tribo indígena, uma comunidade quilombola, ou uma pessoa que é analfabeta, por exemplo, ela não vai usar a comunicação eletrônica. Ela vai se comunicar de outras maneiras. Então, uma tribo indígena, eles não mandam mensagem no WhatsApp, eles não têm rede social, eles têm outras formas de comunicar. Então, a comunicação muda.
de acordo com o período histórico e de acordo com a cultura ou a sociedade que eu estou me referindo, com o local que eu estou me referindo. Continuando aqui, ó. Portanto, podemos concluir que não possui um único padrão ou modelo no mundo todo. Diferente da chuva, que ocorre pelo mesmo motivo no mundo inteirinho, que é um fenômeno natural, a comunicação, que é um exemplo de fenômeno social, ela não tem padrão, ela não tem um modelo, ela não tem uma regra única no mundo todo. Na verdade, ela pode mudar, a gente já viu que pela história e pelo local, mas principalmente ela muda pelas escolhas, pelo interesse dos homens, ou pela omissão. Deixa do jeito que está mesmo. Ou não, eu quero fazer diferente. Então, aqui os homens têm a possibilidade de escolher, de intervir, e os interesses das pessoas são manifestados, né? Exemplos de fenômenos sociais. O casamento, as formas de se casar, a comunicação, que eu já citei como exemplo, a família, né? Existem vários tipos de família. Existem famílias grandes, famílias pequenas, famílias de pais solteiros, famílias de pais casados, famílias homoafetivas, famílias heteroafetivas, ou seja, há uma infinidade de famílias. Vamos pegar a família como exemplo aqui para discutir, ó. Como que era a família lá no passado? Normalmente o casal tinha muitos filhos, né? 9, 10, 12 filhos, todo mundo morava junto. E hoje em dia? Hoje em dia a família foi ficando menor, de repente com um filho só, ou de repente com o pai ou com a mãe solteira, ou com um padrasto porque a mãe se casou com outra pessoa, e com uma madrasta porque o pai se casou com outra pessoa, enfim. As configurações de família, os modelos de família mudaram pelo período histórico. Então, há um exemplo aí. Desemprego, sexualidade, como a gente manifesta a nossa sexualidade, né? É um fenômeno social. Educação, as formas de se educar, a necessidade de se educar, como a gente dá valor ou não para a educação é um fenômeno social. A política, lembrando que nem em todos os países do mundo há democracia. A gente acha que a democracia é muito boa, mas ela não é um padrão e um modelo no mundo inteirinho. Ela não é uma regra natural, não. Ela é uma regra social, ou seja, em cada lugar a política acontece de um jeito. Uma observação importante aqui, gente. Não são considerados fenômenos sociais as práticas ou comportamentos individuais, tá? Para ser um fenômeno social, tem que ser algo observado em mais de uma pessoa, na verdade, num grupo de pessoas. Então, tem que ser uma prática coletiva, tá? Não são os comportamentos individuais que vão gerar fenômenos sociais. Isso, quem vai estudar os comportamentos individuais, inclusive, é a psicologia, a gente já viu isso. A sociologia, ela vai se preocupar com coisas coletivas. Então, para ser um fenômeno social, tem que acontecer com mais de uma pessoa, com um grupo de pessoas, ok? Galera, eu quero passar um vídeo para vocês agora que vai ilustrar bem essa questão de como um fenômeno social pode ser diferente dependendo da cultura que eu estou. É um vídeo que vai falar sobre formas de casamento por todo o mundo. Desconsiderem quando o tema do vídeo que é formas malucas, né? Essa palavra malucas eu acho que nem é cabida, porque a gente está julgando como se então a nossa forma de casar fosse normal e a deles é que fosse diferente. Isso está errado, tá? Tirando esse nome e essa abordagem, como se eles estivessem errados e a gente estivesse certo, o vídeo é muito interessante para a gente conhecer um pouquinho das diferenças. Como que, dependendo do lugar que eu estou no mundo, o casamento acontece de um jeito. Então, vamos lá? 12 tradições de casamento malucas ao redor do mundo. Se você acha que as mulheres que disputam ardentemente um buquê jogado por uma noiva é algo estranho, não vai acreditar no que as pessoas em diferentes países fazem antes, durante e logo após o dia do casamento. Alimentação forçada para futuras noivas. Enquanto a maioria das noivas passa muitas horas na academia e monitora cada pedacinho que entra em sua boca para parecer esbelta e brilhar no vestido do grande dia, o costume na Mauritânia é exatamente o oposto. Lá, as noivas são engordadas em uma prática conhecida como leblo, uma sessão de alimentação intensiva em preparação para o casamento.
E por quê? Porque a ideia mauritana de beleza feminina é curvas, camadas de gordura e estrias. Considera-se prova viva de que o marido é rico e generoso o suficiente para cuidar bem da esposa. Para obter essa bela forma, as mulheres são alimentadas à força com um gorduroso banquete de tâmaras, amendoim com cuscuz e aveia com leite de cabra, totalizando 16.000 calorias por dia. Isso é suficiente para alimentar 4 fisiculturistas masculinos. Cerimônia de preenchimento de dentes. Em Bali, as pessoas acreditam que 6 características negativas subsistem em cada pessoa: luxúria, ganância, ira, orgulho, ciúmes e intoxicação. Para uma criança se tornar adulta e pronta para o casamento, ela tem que passar por uma cerimônia especial de preenchimento de dentes. Basicamente, envolve o nivelamento dos 6 dentes pontiagudos da frente, para que fiquem chatos como os outros. Isso é feito para neutralizar os 6 pecados e criar um equilíbrio entre o bem e o mal na futura noiva ou noivo. Antes de você julgar severamente, nossa obsessão por dentes perfeitos é muito diferente? Quer dizer, os aparelhos e revestimentos são menos malucos? Pense nisso. Conselhos em um fígado de frango. O povo Daur da Mongólia interior da China não consulta sua família ou um astrólogo para decidir a hora de marcar a data do casamento. Em vez disso, os noivos pegam uma faca, abrem um pintinho e inspecionam o fígado para escolher a data do grande dia. Se não, isso significa que eles devem tentar novamente, mais adiante, e continuar fazendo isso até encontrar um fígado de pintinho perfeitamente saudável. Ofertar um dente de baleia. Se você acha que seus sogros são difíceis de agradar, imagine como é a vida para os rapazes em Fiji. Para se casar com a garota dos seus sonhos, eles não apenas precisam pedir a permissão do pai, mas também devem trazer um dente de baleia para ele. O dente é usado como peça central de um colar chamado tabua, que simboliza riqueza e status elevado na sociedade. Também se supõe que traga boa sorte. Com as novas leis contra a caça às baleias e a repressão ao comércio ilegal, o preço de um tabua disparou para centenas ou mesmo milhares de dólares. Lágrimas de noiva. Nós vemos compromissos e casamentos como eventos felizes, onde você pode derramar apenas lágrimas de alegria. O povo Tujia, no sudoeste da China, é um pouco diferente. Em uma tradição que remonta a centenas de anos, uma noiva de Tujia começa a chorar um mês antes do seu grande dia. 10 dias depois, a sua mãe se une a ela na choradeira. 10 dias mais tarde, sua avó também chora com ela, e então suas irmãs e tias. Todas choram juntas por 1 hora todas as noites. Enquanto chora, a noiva profere palavras diferentes que compõem um legítimo choro de casamento. E essa canção chorosa é considerada uma expressão de alegria. Casada com uma árvore. Algumas mulheres na Índia se casam com árvores por causa de seu signo astrológico. Acredita-se que os Manglik, ou aqueles que nasceram quando Marte e Saturno estão sob a 7ª casa, sejam amaldiçoados. Para quebrar o feitiço que faria o possível marido morrer cedo, elas se casam primeiro com árvores. A pobre árvore é destruída logo após a cerimônia e a maldição é quebrada. É totalmente normal casar com cães, cabras e outros animais pela mesma razão. Pichar e cobrir a noiva de plumas. As noivas escocesas podem querer ficar lindas para o casamento, mas a tradição dificulta muito. Seus amigos e familiares de bom grado jogam melaços, cinzas, penas, farinha e muitas outras coisas repugnantes sobre elas. Esse rito negro deve espantar os maus espíritos e trazer boa sorte. Transformar a noiva numa imundície não é o fim da história, ela ainda é amarrada a uma árvore. A tradição original do século XIX envolvia, na verdade, manchar e limpar os pés e pernas da noiva, mas agora isso simplesmente evoluiu em diversão para o público. Quebrar e limpar. Quebrar pratos de porcelana para dar sorte é comum em muitas culturas, mas os alemães dão um passo adiante. Os convidados do casamento devem quebrar louças de porcelana e cerâmica, e os recém-casados têm que limpar tudo depois como a primeira tarefa compartilhada.
Em algumas partes do país, eles serram uma tora ao meio. Se conseguirem fazê-lo sem brigar, estão certos de vencer qualquer obstáculo que possam ter que enfrentar na sua vida em conjunto. Lutando por sapatos. Parece que você já tem o suficiente para se preocupar no dia do seu casamento, mas os noivos indianos têm um motivo a mais para ficarem estressados. Eles têm que tirar os sapatos antes de caminhar até o altar. Quando finalmente chegam lá, a batalha começa. Os convidados do noivo têm que proteger os sapatos de serem roubados pela família da noiva. Lembre-se, um casamento indiano nunca é uma festa íntima para poucas pessoas. Geralmente tem cerca de 500 convidados. Imagine todos eles lutando por um par de sapatos. Expressão inalterável. Se você for convidado para um casamento no Congo, não se surpreenda com os rostos da noiva e do noivo. Eles não estarão sorrindo, e não é porque se odeiam ou ainda não estão prontos para desistir da vida de solteiro. Na verdade, é para mostrar quão sério é o compromisso deles com a futura família. O casal não pode sorrir durante toda a cerimônia. Tapete humano. O povo das Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa, tem uma maneira peculiar de acolher os novos membros da família. Quando a cerimônia de casamento acaba, todos os convidados do lado da noiva deitam de bruços na terra, formando um longo tapete humano. Os recém-casados, em seguida, caminham por cima deles. Um cuspe de boa sorte. Os pais Maasai têm uma maneira muito especial de abençoar suas filhas recém-casadas, cuspindo em suas cabeças e seios. Dessa forma, os pais tentam enganar o destino, mostrando que eles não são tão solidários com a nova família da filha. Vamos apenas esperar que isso realmente ajude e que não seja em vão. Qual dessas tradições parece mais louca para você? Conte. Pessoal, deu para ver aí um pouquinho da cultura de 12 lugares diferentes, né? E eu peguei como exemplo de fenômeno social, para exibir esse vídeo, a questão do casamento, né? Das núpcias, como elas são diferentes em cada lugar. Vocês viram ali falando que um casamento na Índia pode ter mais de 500 convidados? Normalmente dura dias, tem antes, tem durante a cerimônia e tem depois da cerimônia. Aqui no Brasil, não, a gente marca um dia para o civil, marca um dia para o religioso, dá festa ou não dá festa, e depende da economia, né, de quão rica é uma família para a quantidade de convidados e o luxo da festa. Se a gente for pegar no passado, será que no passado as pessoas também faziam isso? Iam num cartório para se casar civilmente? Será que em todos os países as pessoas se casam no cartório? Vamos lembrar lá na época, para quem é cristão aí, na época de Jesus, Maria e José se casaram num cartório? Será que índios se casam em cartórios? Não. Então vocês conseguem ver como um casamento pode mudar dependendo do tempo da história e dependendo do lugar, da cultura que eu estou? Bom, eu espero que tenha ficado claro o que são fenômenos sociais e que eles são muito diferentes dos fenômenos naturais, que os fenômenos naturais nunca mudam por vontade do homem e os fenômenos sociais, sim, mudam por vontade dos homens, pelo interesse dos homens. Eles não precisam ser iguais em todos os lugares. E se a gente quiser mudar, a gente pode mudar. Ok? Tem exercício para fazer hoje. Vocês devem, numa lista, selecionar quais são fenômenos naturais, quais são fenômenos sociais. Até a próxima aula.